Oi, estão me ouvindo? Sim, Rapaz, é imoral, né? Toda vida que venho dar aula aqui no campus, a aula é mais difícil por causa da internet. Lá em casa é o barulho, aqui no campus é a internet. Mas tudo bem, vocês estão me ouvindo? sim. Pronto, vamos lá. Como eu estava dizendo, a gente vai conversar sobre muita coisa prática do nosso dia a dia hoje. Uma delas é um dos principais conceitos de algumas discussões políticas que a gente vê. É a ideia de equidade. Numa perspectiva igualitária, nós teríamos mais ou menos esse cenário que vocês estão vendo na foto. Em um cenário que o Estado tratasse as coisas, um cenário em que o Estado tratasse todos de maneira exatamente igual, nós teríamos determinadas dificuldades, porque nem todos possuem as mesmas características. Aqui, a gente tem um exemplo um pouco grosseiro, representado pela altura. Se o Estado fosse quem fornece os banquinhos, não seria justo com os baixinhos eles receberem o mesmo banquinho daquelas pessoas que são mais altas. É um exemplo grosseiro só para ilustrar o que está por trás desse exemplo. Num estado em que você tem pessoas em situação de miserabilidade, em um estado em que você tem pessoas em situação de déficit alimentar, de condições intelectuais, inclusive, bem distintas, seria insano requerer que esse Estado tratasse todos exatamente de maneira igual. Uma coisa que seria bem mais justa é a ideia de equidade, em que você trata os desiguais de maneira desigual, para que eles consigam, de alguma maneira, superar essas limitações que, porventura, eles tenham. E você vai tratar os que não precisam de determinados amparos da maneira que eles conseguem superar essa sua vivência grupal, né? Então, a ideia de equidade vai mais nos termos dessa segunda imagem que vocês estão vendo. Vocês percebem, de novo, repito, é uma metáfora grosseira, mas ela representa o conceito de equidade. Você trata, por exemplo, cadeirantes que possuem limitações físicas de uma maneira desigual, a partir do momento que você privilegia eles em filas, a partir do momento que você determina vaga de estacionamento específica para eles. A partir do momento que você lança uma política de cotas, por exemplo, você está partindo do pressuposto que pessoas em situação diferente possuem mais limitações. E essas limitações precisam ser, de alguma maneira, amparadas pelo apoio do Estado. Quando você dá a vez a uma gestante na fila, quando você reserva uma vaga de concurso para pessoas deficientes, quando você, porventura, fornece a sua vaga de estacionamento para um idoso, essa é a premissa da equidade. E, inclusive, há um debate muito forte sobre isso quando a gente vai falar de carga tributária. Por quê? Por que existe esse debate? Porque você que compra feijão na sua feira paga em cima desse feijão a mesma quantidade de impostos que um trilionário paga quando ele consome o mesmo feijão. E aí você pode me perguntar, professor, e cadê a ideia de equidade aí? Pois é. E aí discute-se a ideia de você taxar grandes fortunas, taxar pessoas a partir do momento que elas têm recursos para compensar equanimamente para todo o conjunto e contexto social. Quando você, porventura, que compra uma casa de 100 mil reais,
e você paga o ITBI para a prefeitura de R$ 5.000, você talvez fique puto. Por quê? Porque eu paguei a prefeitura sem ela ter feito nada por mim, sem nenhuma necessidade, eu só quis dar dinheiro à prefeitura. Na verdade, não, gente. Na verdade, o ITBI é um dos impostos que mantém a prefeitura prestando os seus serviços. O IPTU que nós pagamos, a taxa de coleta de resíduos e os nossos impostos visam justamente essa distribuição em equidade. Quem tem mais posses, naturalmente precisaria pagar mais. É tanto que quando você vai falar do imposto de renda de pessoa física, você que ganha R$ 50 mil por ano, paga um valor. Você que ganha R$ 100 mil por ano, você vai pagar um valor maior. Por quê? Porque esse valor a mais que você paga, supostamente, parte do pressuposto que você o aguentaria muito mais do que uma pessoa que paga, que ganha R$ 50 mil por ano. Essa é a ideia de equidade. Tratar os desiguais de maneira desigual para que se compense e essas pessoas consigam superar essa desigualdade ao ponto que fiquem igualmente, equinanimamente entre seu convívio coletivo. Tá claro até agora, gente? Tranquilo esse conceito ou não? Tranquilo. Na prática, a gente vê isso aí, né? Na prática, a gente nem vê igualdade, nem vê equidade. A realidade ela é um pouco diferente disso, em que você tem as pessoas com mais vulnerabilidade em condições ainda piores de início de competição. É muito de mau gosto essa discussão que hoje se tem da meritocracia em um país que tem todos os problemas que nós temos, em um país que tem uma raiz tão exploratória, em um país que desde o seu princípio foi usado como colônia de exploração, que nunca tratou as pessoas de uma maneira igualitária, né? Menos ainda equânime. A nossa realidade é muito mais densa. A gente tem uma corrida em que algumas pessoas, por meio do nascimento, o CPF delas, o CEP delas, já diz muito sobre a condição delas. Se você nasce no sul, por exemplo, do Brasil, há grandes chances, estatisticamente falando, em uma corrida pelo sucesso profissional, de você sair muito mais na frente do que alguém que nasce na região norte, do que alguém que talvez nasça até aqui no nosso Nordeste, porque nós somos um país absurdamente desigual no que diz respeito às condições de consumo, nas condições educacionais, no acesso a uma série de itens que nos fazem rir desse conceito de meritocracia. Meritocracia, para quem não sabe, é uma ideia muito associada ao liberalismo, ao neoliberalismo, em que as pessoas conseguem as coisas exclusivamente pelo mérito. É um conceito, em uma perspectiva sociológica, muito questionável, porque a gente sabe que na prática existem outras condições. E eu não quero, com isso, gente, fazer aqui uma defesa à pobreza e dizer que muita gente não consegue porque não tem que conseguir mesmo. Longe de dizer isso, eu quero confortar e quero dizer a alguns de vocês que, de fato, a nossa realidade é muito predatória. E, de fato, existem desafios que, para algumas pessoas, são muito mais difíceis de serem superados. A notícia boa nesse cenário é que nós que vivemos na sociedade do conhecimento, a era atual do conhecimento, ela permite que algumas barreiras sejam quebradas. Talvez não todas, talvez não no mesmo ritmo. Só em você ser mulher, por exemplo, do ponto de vista prático,
Pelo amor de Deus, não achem que eu concordo com isso. Estou levantando dados. Só em você ser mulher hoje, no mercado de trabalho, já te imprime uma série de desafios de alguns empregadores que, por puro preconceito, não querem contratar porque a mulher é engravida, porque a mulher, supostamente, ela vai ter outras preocupações que não o emprego, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. E a mesma coisa acontece no preconceito quanto a nós quando vamos para a região sudeste ou sul. Mesma coisa acontece, inclusive, em outros países. O xenofobismo é um problema muito grave que nós que convivemos em grupo, em nível de humanidade, a gente ainda não conseguiu superar. Então, pessoal, a realidade ela é muito tensa quanto a isso. E a gente tem que buscar, por meio do conhecimento, por meio do estudo, por meio do acesso à educação, superar esses problemas. Não são fáceis de serem superados, mas são possíveis. E existem inúmeras histórias nesse quesito. Mas eu queria conversar com vocês sobre o que é que faz a gente obedecer uma lei. Seriam os nossos costumes? Seriam as nossas tradições? O que é que vocês acham? O que é que faz... Punição. Punição, gostei, Keliane. Por que a gente obedece à lei? Porque a gente tem medo de ser punido. É isso? Todo mundo concorda com esse conceito? Vamos pensar, por que a gente obedece às leis? Porque a gente pode ser multado, pode ser punido, pode ser preso por mil. Então a gente obedece às leis por medo das consequências de não obedecer. É isso? Vamos pensar em algumas coisas práticas, alguns costumes nossos. Vocês sabem, por exemplo, por que se criou a ideia de que comer manga com leite faz mal? Vocês já ouviram falar? Sei. Para os escravos não comer as mangas. Conta essa história aí, por favor, Keliane. Eu não sei, não. Só sei que os senhores das fazendas diziam que fazia mal para os escravos não comer as mangas. Era uma coisa assim. Existe essa história, né? E eu confesso a vocês que eu nunca fui muito a fundo e nem sei dizer que até que ponto ela é verossímil, né? Até que ponto ela é verdade. Mas o fato é que alguns dos nossos costumes e tradições, eles têm coisas por trás deles. Eles têm conceitos que a gente desconhece, né? Por que em determinadas sociedades abomina-se a ideia de você casar com seus familiares, casar com primo, casar com irmão? Por que isso é abominável em algumas sociedades e em outras não? Costume, tradição. Esses costumes e tradições, alguns deles são explicados simplesmente por uma questão empírica, de as pessoas perceberem o que é que funcionava, o que é que não funcionava. Em algum momento, em algumas sociedades, percebeu-se que a quantidade de pessoas que nasciam com limitações físicas, quando esse nascimento vinha do casamento entre familiares, era mais comum isso acontecer. E aí, a partir dessa ideia, as pessoas, rapaz, tem coisa errada aí. Eu acho que parente não é para casar com parente, não. Não sei dizer por quê, porque a gente está falando de uma época em que não tinha o conhecimento de genética que se tem hoje. E hoje sabemos que há uma explicação nesse sentido. Mas, na época, simplesmente por tentativa e erro, percebia-se que aquilo não funcionava. E isso ia gerando um costume. Isso ia formando-se uma tradição que fomentava a nossa moral, que construía uma ética. Essa nossa moral provém do convívio em coletivo. Nós agimos moralmente a partir do momento que somos coerentes com o que acreditamos.
A moral está sempre conosco. Enquanto a ética tem uma relação com expectativas que as pessoas têm do que fazemos. É por isso que se fala em ética profissional. Ética profissional, um código de ética de uma profissão, tem a ver com leis, vamos chamar assim, que são discutidas para que espera-se que administradores, por exemplo, não ajam em nome dos próprios interesses, mas sim das organizações que eles representam. Isso compõe o código de ética da nossa profissão. Do mesmo jeito que espera-se que um advogado não promova o seu escritório em outdoors, por exemplo, em banners no meio da rua. Isso fere a ética profissional, porque entende-se que o exercício do direito não pode ser vendido como em outras profissões. É uma coisa que faz parte da ética advocatícia e vem de uma tradição que essa tradição foi construída a partir de percepções daqueles usuários daquelas profissões. Mas e a lei, gente? De onde vem a lei? De onde nasce esse código? Se você for pensar, por exemplo, que cerca de 150 anos atrás, mais ou menos, a gente ainda tinha escravos nas ruas, há uns 60, 70 anos atrás, me perdoem se eu estiver errando o tempo, mas o fato é que há não tanto tempo atrás assim, a mulher não poderia nem votar. Se a gente for pensar essas coisas, e como elas se desenharam no contexto que elas aconteciam, a gente não tem como não achar absurdo isso. Imagina só, você não deixar uma pessoa negra sentar no mesmo assento de um ônibus que você. Imagina só você, pessoa negra, ter um bebedouro específico para você, enquanto outras pessoas ditas normais beberiam em outro recipiente. Isso fere a nossa moral de um jeito muito forte, porque nós vivemos em um contexto em que evoluímos e percebemos o quão ridículas eram essas leis. E eu enfatizo isso para levantar a bola e explicar para vocês que essas nossas leis são um conjunto de regras relativos à nossa convivência, é o espírito do nosso tempo. Hoje é absurdo um empregador não querer contratar um empregado só porque ele é homoafetivo, por exemplo. Hoje é absurdo isso. Mas 30, 50 anos atrás, essa ideia não era só aceita, como era uma prática em que as pessoas nem se envergonhavam de empregar. Então, veja, eu gosto muito dessa frase do Martin Luther King, porque ele fala sobre o dever moral e obrigação de desobedecer uma lei injusta. E isso ilustra bastante, gente, o jogo de forças que acontece na nossa sociedade. E eu estou chamando de jogo de forças essa percepção evolutiva, porque nós, para compreendermos, e o que eu estou falando nós é o conjunto social, certo, gente? Nós, enquanto sociedade, para percebermos que essa história de escravizar outras pessoas só por causa da cor, e eu não digo nem escravizar outras pessoas só por causa da cor, escravizar de qualquer jeito. Nós, para evoluirmos até esse ponto, precisamos de um confronto de pessoas que pensavam de um jeito e outras pensavam de uma outra forma. E elas debateram em muitos momentos, não só através de ideias. Muitas guerras aconteceram e ainda ocorrem simplesmente por esse jogo de forças. Você pode olhar o que está por trás de qualquer conflito humano. Qualquer guerra na história da humanidade vem desse conflito entre forças que, de alguma maneira, esbarram e buscam coisas diferentes. Onde há gente, há treta.
O direito existe para você pacificar determinadas regras. Como essas regras vão ser exercidas e a evolução delas parte a partir da convivência dessas pessoas. E o uso dos recursos que temos à nossa disposição, como otimizá-los, como melhorar a convivência dessas pessoas, é estudo da nossa ciência. A administração tem a ver com você ir em direção a determinado objetivo. E nisso, você faz uma análise completa do contexto social que atua. Eu digo isso desde o nosso primeiro encontro. Na administração não existe receita de bolo para você conduzir uma instituição. Você sempre parte da premissa de compreender a cultura que está por trás dela, entender os recursos que ela tem e utilizá-los da melhor maneira possível, liderando as pessoas que estão nela. Gerenciar coisas, liderar pessoas. Para fazer isso, você precisa compreender o contexto, a cultura. E aí, o nosso campo de estudo, ele não só é bem aceito, mas ele é imprescindível para uma convivência harmônica dentro da nossa sociedade. E aí, gente, como nós atuamos? A nossa vivência de grupo parte por uma coisa chamada Estado. O Estado é a organização formal de instituições que arrecadam recursos, distribuem esses recursos, e isso é feito por meio de regras. Essas regras são criadas por um poder, executadas por outro, e judicializadas em caso de conflito e não entendimento dessas regras. Isso chamamos de sistemas de freios e contrapesos. É por isso que nós falamos em executivo, legislativo e judiciário. Mas esses três entes, esses três poderes que se fiscalizam e se limitam um ao outro, eles operam numa sociedade muito dinâmica. Nós temos um contexto em que temos Estado, mercado e sociedade civil em um certo conflito muitas vezes. Existe um jogo de forças em que o mercado muitas vezes quer se sobrepor ao Estado, não sendo atrapalhado por ele. E aí entra discussões políticas, como a ideia do neoliberalismo, como a ideia, por exemplo, do comunismo, como a ideia de você, de alguma maneira, dar ênfase ao Estado socialista, comunista, seja lá o que bem entender, ou você enfatizar no mercado que se autorregula e não precisa de limitações. E esse jogo de forças, ele está em conflito o tempo todo. Isso o tempo todo gera guerras, algumas delas não necessariamente só no campo da fala. Muitas delas ocorrem por meio de fuzis mesmo. E a sociedade civil vai regulamentar essas coisas, suprindo determinados aspectos que o Estado não chega, que o mercado ignora. Aqui na sociedade civil, eu estou falando, por exemplo, de igrejas, instituições que são mais voltadas ao caráter das pessoas, que têm mais relação com os costumes e tradições. Então, perceba que a gente está falando de abstrações, é verdade, a gente está falando de coisas que formalmente elas não podem ser colocadas todas numa caixinha, né? Eu digo isso porque existem determinadas igrejas que rodam muito numa lógica de mercado. Do mesmo jeito que existem instituições do Estado que rodam muito numa lógica assistencialista de sociedade civil. Então, a maneira dessas coisas, desses entes interagirem entre si, ela é naturalmente conflitante, porque o convívio social é conflitante. A gente está o tempo todo se amassando, se juntando e se reorganizando. E é por isso mesmo que o nosso sistema de freios e contrapesos é tão importante, porque a gente tem no legislativo a representação popular. A gente tem pessoas eleitas para dizerem
os nossos costumes, nossas tradições e coisas que interpretamos como importantes para fazerem parte do Estado. E aí, estamos falando de políticas de governo, políticas de Estado. Estamos falando de um sistema representativo, em que há um debate sistematizado, ou seja, há um debate organizado para que uma ideia vire lei. Mas, além desse sistema de freios e contrapesos, nós temos alguns outros elementos que, em determinadas situações, parece que embolam o meio-campo, mas, em outras, resolvem o nosso jogo. Eu estou falando, por exemplo, do Ministério Público, que ele provoca tanto o legislativo quanto o executivo, que ele interage diretamente com o judiciário, de uma certa maneira, protegendo direitos coletivos. O Ministério Público, ele é o responsável por uma ação civil, uma ação penal pública. É ele que vai, de certa forma, provocar o Estado a realizar determinadas coisas que ele, por alguma razão ou outra, está ignorando, e o Legislativo ainda não percebeu e nem tomou providência sobre. E eu estou falando, inclusive, de casos relacionados não só à nossa moral e costumes, mas, sobretudo, à nossa lei. Quando a gente tem, por exemplo, uma criança que não está na escola, isso é assunto para quê? Conselho tutelar, que interage com o Ministério Público e vai cobrar daqueles governantes porque eles não se posicionaram, vai cobrar daqueles pais porque que eles não garantiram a essa uma criança o direito elementar, o direito social básico de estar na escola. E eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas tem um terceiro ente, um quarto, na verdade, que em determinadas situações é chamado de quarto poder. Eu estou falando da imprensa. A imprensa provoca o poder público, a imprensa instiga a sociedade civil, a imprensa aquece o mercado, a imprensa é um instrumento do Estado, seja para difusão de informações ou, em determinadas situações, para controle ideológico. E todas essas coisas são feitas num caldeirão bem sutil, chamado vivência de grupo. Vocês estão me acompanhando? A conversa está muito viajona, gente. Por favor, me dê uma luz aí. Dá para compreender, Samuel. Show. Estou me norteando, né? Estou voltando no tempo da história. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo feedback. Mas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é muito importante, né? Porque aí eu estou falando, na minha cabeça eu estou sendo claro, mas não necessariamente vocês estão me acompanhando ou eu estou sendo claro. Então, por favor, me ajudem aí. Por que é tão lento o Ministério Público? Um processo demora anos. Excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo. Tu me permite passar 3 slides antes de eu responder isso? Ok. Eu vou falar daqui a pouco sobre o processo de pagamento, execução orçamentária no serviço público. Eu estou aqui hoje no departamento da administração do nosso campus. A partir daqui, a gente discute a nossa execução orçamentária. E antes de uma caneta ser comprada pelo nosso campus, a gente tem um rito gigantesco que eu queria mostrar para vocês mais ou menos hoje. E eu vou fazer isso de uma maneira bem rápida, porque senão a gente ia passar o resto da noite aqui falando só do processo de compras no serviço público. Mas, para não demorar demais a tua resposta, Keliane, que ela só vai ficar completa quando eu mostrar lá, eu queria dizer para você que o Ministério Público, assim como os outros 3 poderes, ele, na verdade, o Ministério Público não é um poder, né? É importante que fique claro isso, mas o Ministério Público, ele é um ente que ele faz a representação de coletivos. Só que, na prática, muitas vezes, esse Ministério Público é composto por servidores que ou estão sobrecarregados pelo volume de processos que chegam neles, ou não têm a devida sensibilidade para compreender a importância de agir em determinadas situações. O Ministério Público brasileiro,
ele é uma instituição absurdamente importante, mas que, assim como todas as outras instituições públicas, ele é composto por pessoas com limitações. Limitações não do ponto de vista intelectual, mas às vezes é a quantidade de recursos que se tem para agir em determinadas situações. Às vezes sobra. Se a gente for olhar, por exemplo, as compras do Ministério Público, comparando com as compras no setor educacional, por exemplo, a gente vai ver qual o padrão de almoço no Ministério Público e a gente aqui no Poder Executivo, né? Na educação. Então, assim, existe sim essas divergências, mas o que muitas vezes acontece é o distanciamento entre o público e o interesse do povo, que muitas vezes é ignorado por esses servidores, e a prática deles em atuar celeremente em processos, certo? Mas existem sim os desafios, e eu vou mostrar um pouquinho sobre eles. Mas deixa eu tentar outra forma, que eu acho que eu não consegui ser claro. Por que o Ministério Público é lento? Porque os processos no serviço público são lentos e são compostos por poucas pessoas fazendo muitas coisas, né? Claro que existem distorções, como eu falei sobre a questão orçamentária, mas de maneira geral, ou você tem um distanciamento entre quem precisa e quem pode resolver, por ignorância mesmo de uma das partes, ou você tem mesmo a ineficiência, que não pode ser esquecida. Ok, Kaliane? Ok. Mas vamos voltar um pouquinho para a aula passada. Eu falei para vocês sobre os 5 principais princípios da gestão pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também conhecido como LIMPE. Não esqueçam esse mnemônico, ele é importante. LIMPE. L de legalidade. Todas as ações do serviço público têm que estar amparadas pelo que a lei define. L de legalidade. I de impessoalidade. É necessário um tratamento igual a todos. Não pode ter favoritismos. Não pode ter autopropaganda. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade. Aqui eu estou falando da ética, da moral, dos bons costumes, do que se entende como mínimo aceitável para o brasileiro médio. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade. Todos os gastos públicos devem estar às claras, transparentes. É preciso prestação de contas sobre cada centavo que é gasto no serviço público. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência. Os gastos públicos precisam ser usados com zelo. Não pode haver desperdício. E aí se fala de LIMPE. Ok? Falamos sobre isso na aula passada. Mas o que está por trás, na verdade, o que está por trás de uma lei são esses princípios. Esses 5 principais. Existem muitos outros, mas são derivações dessas ideias que recheiam e são o guarda-chuva que ampara o direito administrativo. Para você fazer uma lei, você precisa de um processo legislativo. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Basicamente, quem pode propor um projeto de lei? Em nível municipal, 3 possibilidades existem. O vereador, que ele basicamente é eleito nessa perspectiva. O prefeito ou prefeita também pode propor um projeto de lei, ou ele pode vir de iniciativa popular. Não sei se vocês sabiam disso, mas a partir do momento que você reúne 5% de um eleitorado municipal, você pode propor um projeto de iniciativa popular. Sabiam disso, gente? A lei da ficha limpa veio disso. A partir do momento que se recolhe a assinatura das pessoas, a partir do momento que há uma mobilização da sociedade civil organizada,
você consegue propor um projeto de lei e é enviado para a Câmara de Vereadores. Pode vir do prefeito ou pode vir do gabinete de algum vereador ou vereadora. E aí ele vai para uma comissão, é a comissão mais importante da Câmara, ela é chamada de Justiça e Redação. Em algumas câmaras esse nome muda um pouquinho, mas basicamente é a comissão que avalia os projetos de lei quanto à conveniência, legalidade e formatação de maneira geral, certo? E aí, essa comissão vai dar um parecer. Se ela reprovar esse projeto de lei, ele morre aí. Ele morre sem nem ser votado em plenário. E ele vai ser arquivado durante aquela sessão legislativa. Ou seja, pelo menos durante aquele ano, não se fala mais naquele determinado assunto. Por quê? Porque pode ser que aquele projeto não era conveniente naquele momento, mas no ano seguinte já se torna mais interessante. E aí o projeto pode voltar a plenário. Na verdade, pode voltar à Comissão de Justiça e Redação. Mas o fato é, se esse projeto passar por essa comissão, a Comissão de Justiça e Redação, ele vai para o plenário e ele vai ser votado conforme o quórum. Como assim quórum, professor? A Câmara de Tabuleiro, por exemplo, tem 13 vereadores. Existem matérias que eles têm uma relação com 2/3, ou seja, precisa ter uma aprovação da maior quantidade de vereadores possível da casa. Existem outras matérias que são de quórum mais simples, maioria dos presentes que estão lá, ou pelo menos maioria absoluta, que no caso seria 50% mais um. No caso de Tabuleiro, seriam 7 vereadores, por exemplo. E aí vai muito da importância daquele projeto e do impacto dele. Se, porventura, essa votação em plenário gerar a aprovação, e aí ele é enviado, então, para o Poder Executivo. O que é que o Poder Executivo faz? Ele vai avaliar o projeto. Por quê? Porque uma lei, para ela ser aprovada, ela passa por uma análise de uma comissão, passa por uma votação no plenário, depois disso vai para a avaliação do Poder Executivo. E aí o gabinete do prefeito ou prefeita vai analisar aquela lei e vai vetar ela ou aprovar ela. Se ele vetar essa lei, o que é que acontece? Vocês sabem? Ele pode voltar para a Câmara Municipal, Samuel? É exatamente isso que acontece quando ele veta a lei. Porque Ou a seja, palavra final é da Câmara. Vocês sabem por quê? Será porque ela fez a proposta de lei, Samuel? Bom chute, mas não é só por aí, não. Porque esse mesmo projeto que a gente está falando poderia ser de iniciativa popular. Esse mesmo projeto que a gente está falando, por alguma razão, poderia ser de iniciativa da própria prefeitura, mas que por alguma razão ou outra, ela passou a considerar inconveniente a aprovação daquela lei. Volta para a Câmara se o prefeito ou prefeita reprovar o projeto, porque a palavra final sobre leis é da Câmara. O Poder Legislativo dá a palavra final sobre a aprovação de determinadas leis. E aí, se o prefeito ou prefeita vetar aquela lei e a Câmara disser, não quero saber não, a prefeitura não quer, mas nós somos a vontade popular, nós representamos o povo e essa lei vai ser aprovada sim. E aí, o veto do prefeito é derrubado. E esse prefeito, então, ele vai sancionar essa lei. Se ele concordar com a lei, antes de voltar para a Câmara, né, ele sanciona. Acabou. O processo segue. Mas se a Câmara derrubar o veto que o prefeito deu, ele vai ter que sancionar. Mas aí vamos dizer que o prefeito ou prefeita continua com birra e ele diz, não vou sancionar esse negócio não. Eu acho que isso não é bom, eu não vou fazer nada não. O que é que acontece? É o chamado silêncio do executivo. No silêncio do executivo,
o presidente da Câmara tem a obrigação de promulgar aquela lei. E aí a lei é publicada no Diário Oficial do município e aí ela começa a vigorar. Uma lei só pode existir do ponto de vista formal quando ela é publicada. Lembra do que eu falei dos princípios da administração pública? Quando eu falava sobre publicidade, eu estava falando também disso. As leis precisam ser públicas. Elas precisam estar acessíveis para a população. E aí, então, elas passam a valer. Entenderam? Não sabia, eu pensei que a palavra final era do prefeito. Não é. A nível de presidente também é assim? A nível de presidente também. A palavra final é da Câmara. Em nível presidencial, é ainda um pouco mais complexo. Ainda um pouco foi boa, né? Mas é ainda mais complexo porque a gente não tem só uma casa legislativa. A gente tem duas casas legislativas. Você tem a Câmara de Deputados e você tem o Senado. Lembra o que eu falei sobre os senadores? Eles são 81. E eles não são uma representação do povo. Eles são uma representação dos estados. Formalmente falando, quando você vota para um senador, você não necessariamente está votando para aquela pessoa te representar. Você está votando para aquela pessoa representar o Ceará. Quando você vota para um deputado federal, não. Entende-se que você está votando em alguém que representa mais os seus interesses. E aí você demanda uma certa maturidade de você perceber que em determinadas situações tem o seu interesse e o interesse do seu estado, que não necessariamente vão ser a mesma coisa. Então, quando você vota para um senador, entende-se que você está votando numa pessoa que vai representar não só a sua vontade, mas o que você entende como melhor para o seu estado. Ok, gente? Eu não sei se vocês acompanham os noticiários sobre essas cachorradas que estão acontecendo, dessas quedas de braço entre Brasília, mas uma das coisas que muito se discute é que o nosso presidente não consegue fazer algumas coisas porque ele não tem maioria na Câmara, o que inclusive não é verdade, né? Pelo menos se você for olhar os números, a base do governo atual é muito grande, é o maior quantitativo de deputados, mas não é o suficiente para aprovar tudo que ele quer no tempo dele, do jeito dele. E isso é importante que aconteça, não por ser o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, mas é importante que haja essa oposição responsável em qualquer governo. Porque quando o presidente, quando o gestor público, quando o agente do executivo, ele não tem nenhum tipo de oposição, ele acaba ficando, na prática, à vontade demais, né, gente? E isso sempre é perigoso. Sempre é perigoso porque não necessariamente o servidor público à vontade demais vai se esforçar como o povo precisa que se esforce, né? Tá claro isso até agora? Posso avançar? Alguma dúvida sobre o nosso processo legislativo, pessoal? E aí? Mas assim, não funciona do jeito que deveria ser, não. É tipo assim, o prefeito, esses vereadores são do meu partido, eu ajudei a eleger vocês e tal, vocês me devem, né? Tipo isso, né? Não, a realidade. Na prática ocorre muita cobrança, né, nesse sentido. E a imprensa exerce um papel muitas vezes de fazer mais chafurdo do que de informar. Quando você tem um vereador do mesmo lado do prefeito, que tem um posicionamento que não necessariamente é o mesmo do prefeito, e aí já começa o burburinho, começa o boato, começa a fofoquinha, de que fulano
é contra o prefeito, fulano quer ser candidato a prefeito. Por quê? Porque a politicagem é muito forte. Isso não ocorre só no interior. Se você for olhar hoje, nosso cenário político de Brasília é quase uma política de interior, porque nós temos hoje uma guerra declarada entre os poderes, sobretudo quando o nosso presidente da República, por exemplo, ameaça a democracia e questiona determinadas ações, determinadas práticas do nosso judiciário. Professor, quer dizer que ninguém pode questionar o judiciário? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a maneira como isso ocorre, muitas vezes, não é respeitosa. Muitas vezes é muito antidemocrática, né? E acredito que vocês entendam o que eu estou falando, porque a gente percebe claramente que os poderes atuais não têm se batido muito bem. Por quê? Conflito entre forças, conflito de interesses, conflito de pessoas que têm um pensamento diferente e muitas vezes não conseguem interagir bem sobre como melhor articular essa divergência. Paralelo a isso, eu queria falar sobre a execução orçamentária e acredito que isso vai clarear algumas coisas do seu questionamento, Kiliane. Todo e qualquer gasto público, quanto ao Ministério Público que você falou um pouco antes, todo e qualquer gasto público, ele tem que estar previsto na lei orçamentária anual. Perceba, você tem o Estado que arrecada e distribui. O Poder Executivo arrecada e distribui os impostos. Esses impostos, eles são previstos no nosso plano plurianual. O plano plurianual, ele vai descrever quais são as ações que serão realizadas nos próximos 4 anos. E veja que esses 4 anos, eles são do segundo ano do mandato de um prefeito até o primeiro ano do mandato do seguinte. Ficou mais confuso do que eu pensava quando eu fiz os dedos aqui. Acho que vocês não entenderam nada. Mas você tem o primeiro ano de um prefeito sendo executado a partir do que estava previsto no plano plurianual da prefeita ou prefeito anterior. Esse plano plurianual vai jogar quais são as metas, quais são os objetivos. E eles vão ser melhor distribuídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa LDO, ela vai dar mais ou menos os caminhos, ela vai dar as metas fiscais, ela vai falar um pouco mais de números, até chegar na lei orçamentária anual. É como se você tivesse dentro dos projetos de lei um planejamento estratégico, um planejamento tático e um planejamento mais operacional. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela tem a descrição exata de como os recursos são arrecadados e distribuídos. E eles são separados entre os entes. Você tem uma fatia para o legislativo, uma fatia para o judiciário e outra para cada uma das secretarias, dos ministérios, dos entes que são administrados pelo Poder Executivo. Cada um desses entes vai fazer o seu planejamento orçamentário. Tudo tem que estar documentado. Por quê? Porque numa instituição pública, você não está falando num dinheiro de padaria, que você, com todo respeito às padarias, mas que você vai lá, abre o caixa, tem um bolo de dinheiro, você tira daqui e paga o seu fornecedor, paga o seu funcionário, que inclusive não se deve fazer isso, não se mexe dele de caixa para isso, mas isso é outra discussão. O fato é que no serviço público, o dinheiro é muito fictício, a distribuição dos recursos, eles não são de maneira física, palpável. Não tem um caixa com dinheiro aqui no IFCE, por exemplo. O que você tem, na verdade, é uma diferença entre o orçamento e o financeiro. É como se o orçamento fosse a água que está lá na tua caixa, que está lá na tua tubulação, e ela se transforma em financeiro quando ela sai na tua torneira. O financeiro é o dinheiro propriamente, é o cash, é o pagamento de um fornecedor. O orçamento é o trâmite até
esse recurso fictício se transformar em um recurso efetivo. E aí, gente, quando você faz o planejamento orçamentário, que no Serviço Público Federal nós chamamos de PGC, que é o Plano Geral de Contratações, ele vai se desdobrar no planejamento da execução orçamentária. E aí você vai fazer licitações. Todo e qualquer, sem licitação não tem gestão. Toda e qualquer despesa pública, ela tem que ter antes dela um empenho. E o empenho, basicamente, é uma promessa de compra. Para que esse empenho aconteça, todo um trâmite licitatório tem que ter ocorrido. E aí você vai fazer a chamada de fornecedores, você vai fazer a avaliação da documentação deles. Antes disso, você tem que ter feito um estudo técnico preliminar. Antes desse estudo técnico preliminar, você tem que ter feito um levantamento da demanda. E aí você tem que averiguar quais são as soluções de mercado existentes. Você vai checar a regularidade fiscal desses fornecedores. Você vai checar quem tem a melhor proposta. Quando você faz um pregão, você vai avaliar a técnica deles. Quando você usa uma concorrência, por exemplo, porque existem modalidades de licitação diferentes para cada demanda diferente. Depois de todo esse rito, você elabora um edital, faz a ata, por exemplo, da chamada pública, né, que vai ser, no caso de um pregão, uma competição entre esses fornecedores, em que cada um vai fazer um leilão às avessas, né? Um leilão às avessas, no sentido de que quem oferecer aquele produto pela proposta mais barata que vai ser contratado. Fez esse pregão, eu estou falando pregão porque é o mais comum, certo? Mas não é a única possibilidade. Fez esse pregão, vai lá, elabora a ata desse pregão e faz o que nós chamamos de empenho. Depois desse empenho, você vai ter um contrato. Esse contrato vai ser um acordo entre o setor público e o setor privado, em que cada um deles vão combinar. Eu te pago e você me fornece isso. Isso é o que ficou combinado lá da licitação, que estava no que chamamos de termo de referência, que constou no edital. E aí você consegue nomear um gestor e um fiscal de um determinado contrato. Esse gestor e esse fiscal desse contrato vai averiguar se o serviço foi prestado e se esse serviço de fato aconteceu, se esse item que estava sendo esperado chegou aqui no serviço público, chegou aqui no nosso órgão, ele é atestado. E aí a gente entra na fase de liquidação da nota fiscal. Depois disso, você faz uma análise processual. O ordenador de despesa e o gestor financeiro vão assinar para, então, finalmente, esse fornecedor ser pago. Entenderam como é lento, gente? Se é tão rígido assim, como é que a gente vê desvios de milhões nos noticiários? Excelente pergunta. Sabe por que é uma excelente pergunta, Kiliane? Porque para uma caneta ser comprada, você vai precisar de um setor que licitou ela, de alguém que fez o empenho dela. Aí já é uma pessoa que ela averigou se tinha alguma coisa errada nisso ou não. Ela pode fazer isso. E aí você tem um gestor e um fiscal de contrato. Você tem esse fiscal de contrato que faz o ateste da nota fiscal. Você tem um outro servidor que faz a liquidação. Você tem um outro servidor que é o ordenador de despesa. Você tem um outro servidor que é o gestor financeiro. E você tem um sétimo servidor que paga essa nota. Então, para que esse fornecedor receba, 7 pessoas no mínimo, eu digo no mínimo. Tem que subornar, é? Não, gente, calma, vou entrar aí. No mínimo 7 pessoas entraram em contato com esse processo. Mas, gente, isso ocorre para uma caneta, mas ocorre também para um prédio. O volume de processos é enorme, é gigante. E talvez haja, talvez não, a gente sabe que tem em determinadas situações a corrupção sim, a gente não pode negar isso.
Mas, de maneira geral, ocorre muitas vezes a sobreposição de processos. O volume de trabalho é tão grande e a quantidade de servidores não é tão grande para suportar isso, e acaba que um processo pode atrapalhar e atropelar o outro. Eu estou falando que uma caneta para ser paga passa por todo esse rito que eu expliquei para vocês, mas a mesma coisa acontece para você contratar 70 funcionários de mão de obra terceirizada. Então, assim, é um trabalho hercúleo, é um trabalho gigante que só quem executa compreende o que está por trás deles. Eu coloquei o processo licitatório aí bem de vermelho, porque do jeito que está aí nesse fluxograma, parece uma coisa simples, né? Uma licitação que se faz em 2 tempos. Mas tem um universo de normativas, leis e de coisas que está por trás de uma licitação. Então, não é fácil comprar no serviço público. Não deveria ser tão fácil haver desvios, mas estamos falando de instituições humanas. Instituições humanas sempre têm defeitos, sempre têm problemas, sempre têm erros. Então, faz parte, e a gente tem que conviver com essas coisas, não aceitando elas, mas fiscalizando elas. E uma forma de fiscalizar é o que eu comentei com vocês na aula passada. É o que eu falei para vocês sobre o portal da transparência. Quando a gente cobra, quando a gente está em cima, quando a gente questiona, quando a gente está lá acompanhando como esses gastos acontecem, a gente minimiza a possibilidade de haver desvios e erros. Ok, gente, sobre isso? Às vezes eles deixam desatualizado, de propósito, para burlar a gente. Sim, tipo, é verdade. Eu estava acompanhando, acho que era um concurso, aí eu queria ver se tinha contratado, só que nunca tinha dos meses que era para ter, era do outro ano. E era outro. E, tipo assim, tava muito atrasado, meses atrasado. E a lei não é para estar todo mês ali. E aí quem pode Publicidade, ajudar sobre né? isso? Publicidade. Quem pode cobrar sobre isso? A Câmara de Vereadores, por exemplo. O Ministério Público, por exemplo. Existem órgãos de ouvidoria em que você pode cobrar essas coisas. A lei da transparência, ela exige que todos os órgãos públicos tenham essa parte que fiscaliza e questiona justamente esses pontos. Ouvidoria. De quê? Do município? Sim. Ah, professor, mas aí você está me zoando, né? Eu vou denunciar o ouvidor do município, que é um chapa lá do prefeito ou prefeito. Né? Não, tudo bem. Ministério Público. Ministério Público, Câmara de Vereadores. Pois é, leva Existem 4, 5, esses 8, 10. mecanismos. Infelizmente é. Aí quando resolve, nem serve mais. De fato, Keiliane, acontece muitas vezes essas situações e a gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que esses problemas não existem, né? De fato. Mas se a gente não cobrar, isso nunca vai ser resolvido. Se a gente questiona e demora, imagina se a gente não questionar, né? O certo é questionar. O que mais sobre isso, gente? Posso avançar? Ou algum comentário, alguma coisa? Avance. Direitos sociais. Essa ideia está na nossa Constituição Federal e é um segundo principal tópico que eu queria levantar para vocês hoje. Basicamente, eles são conceitos subjetivos, eles são questões sociais com alto valor para a prática cidadã. Em uma análise um pouco mais sociológica, a gente está falando de conquistas sociais mesmo. A gente está falando de coisas que garantem que a isonomia, lembram do conceito de isonomia do início da nossa aula? Esses direitos sociais são aqueles que vão garantir a prática isonômica. Eles existem enquanto o cerne deles, a raiz deles, vem desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1948. Então, eles são muito importantes para a prática cidadã. São só a partir deles que as pessoas têm a garantia
de que vão conseguir ter isonomia. E lógico, a gente está falando aqui de lei, né? Não necessariamente essas coisas acontecem na velocidade ou como gostaria. Eu estou falando dos conceitos que tem lá no nosso artigo 6º da Constituição. Eu estou falando da educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. É um sonho, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essas coisas? Por que se fala em educação pública e gratuita e de qualidade? Por quê? Porque só um povo educado vai ser um povo desenvolvido. Essa educação, ela tem que ser uma preparação para o mercado de trabalho, mas também tem que frisar aspectos da vivência cidadã. Ela tem que primar por não formar uma ferramenta de trabalho. É por isso que nós, enquanto Instituto Federal do Ceará, conversamos tanto, não só sobre aspectos técnicos. A gente fala muito sobre essa vivência de grupo, a gente fala muito sobre conceitos relativos à responsabilidade. É por isso que a gente é tão chato na cobrança por tarefas. É por isso que a gente é tão chato quanto a cobrança de horário, muitas vezes. Porque vocês não podem se submeter a serem meras ferramentas de trabalho. Vocês precisam ter mais que isso. Vocês precisam ter uma vivência conjunta harmônica. E, para isso, o respeito mútuo deve ser o foco. Essa é a ideia que se tem na educação para a nossa Constituição Federal. Outro conceito-chave é a ideia de saúde. E o SUS, o Ministério da Saúde, ele não deveria funcionar exclusivamente para situações de doença. Já é pacificado. Todo mundo sabe que prevenir é mais barato que remediar. E aqui a gente entra questões como, por exemplo, o saneamento, a vigilância sanitária. Para cada R$1 gasto com o saneamento, pessoal, você economiza 4, que vai ser gasto, não vai ser mais gasto com saúde. Não vai ser mais gasto com doenças. Por quê? Porque o nosso SUS, com todos os defeitos que tem, ele é um sistema que visa, acima de tudo, a prevenção. É por isso que você tem dentro dos postos de saúde a ideia de um trabalho mais corpo a corpo. Não sei se vocês sabem, mas os postos de saúde têm médicos que eles fazem visita domiciliar. Enfermeiros, enfermeiras que fazem visita domiciliar, agentes de saúde que são pagos para ir nas casas. Professor, na minha casa, um agente de saúde nunca foi. Aí uma coisa para se cobrar do poder público, se cobrar do poder executivo, cobrar numa Câmara de Vereadores, de investigar por que isso não está acontecendo. Mas, via de regra, o direito à saúde é universal e gratuito. Ele tem que fazer parte de todas as nossos lares. E por mais que em determinadas situações, eu tenho certeza que vocês ou vivenciaram ou conhecem alguém que vivenciou absurdos no nosso SUS, mas mesmo com todos os problemas que ele tem, ele ainda é um sistema muito importante para que a gente não caia de vez no caos. E se o SUS é lento, se o SUS tem problemas, talvez isso tenha uma relação com o volume de processos que o SUS recebe. Eu não sei se vocês sabem, mas desde a emenda constitucional aprovada no governo Temer, os gastos com educação e saúde, por exemplo, eles foram congelados. E, indiferente ao quanto a população aumenta, o gasto que se tem com o SUS é o mesmo já há alguns anos. Então, não que isso justifique todos os absurdos que eventualmente vocês conheçam, mas é muito desafiador operar num sistema com necessidades que crescem, mas um orçamento que, em contraposição, não cresce. E aí, como é que se faz? Se você tem que agir dentro daquele rito que eu mostrei para vocês aqui, ó. Olha como é demorado um processo de compra de uma caneta. Aí tu imagina que você gasta esse tempo todo para comprar uma caneta.
gasta esse tempo todinho para fazer uma licitação de um exame odontológico no posto de saúde. É muito estafante, é muito difícil rodar a máquina pública com todas essas limitações de tempo e de fiscalização que temos, que são importantes sim, mas são muito desafiadoras. Outro direito no nosso artigo 6º, alimentação. Gente, eu estou falando aqui, mas podem me interromper, podem comentar algo, viu? A alimentação, ela precisa ser compatível com o que se espera em nível humanitário. O Estado tem, sim, relação com o que chega na nossa mesa. Por exemplo, quando ele libera a quantidade de agrotóxicos que chega na nossa mesa, quando ele libera a quantidade de toxinas que eventualmente cheguem na nossa alimentação. E a fiscalização de abatedouros, a fiscalização de coisas relativas, inclusive, às nossas plantações, né? Então, o Estado regula e deve operar nesse sentido, sim. Outro direito social que temos é o trabalho. Aqui a gente tem a ideia de valorização do trabalho humano. O trabalho tem que ser visto para garantia de uma existência digna. E veja, indiferente a gostarmos ou não, nós somos um país capitalista. E a ideia de livre mercado não pode ser esquecida. O nosso sistema econômico, sendo capitalista, prevê uma valorização do trabalho como um instrumento de manutenção da vida, inclusive. E não só em aspectos físicos, não só para a gente conseguir comprar nossos alimentos, mas inclusive para a nossa garantia de bem-estar psíquico. Por isso que é importante que o Estado regule e nos proteja de determinados abusos, cargas de horário de trabalho muito extensas, situações, inclusive, de pseudo-escravidão e muitos absurdos que, em determinados momentos, a gente se depara com notícias daquilo, né? O Estado tem a obrigação de fiscalizar e não permitir que eles ocorram. E eu imagino que vocês já notaram que a imprensa tem um papel-chave nisso, né? Em muitos casos de denunciar e não permitir que essas situações continuem ocorrendo. Outro direito social citado no nosso artigo 6º é a ideia de moradia. A gente tem a casa como um asilo inviolável. É um local de intimidade, de privacidade nosso. O nosso lar é sagrado pela nossa própria legislação. E é por isso que ele também é assunto do Estado. É por isso que a Caixa Econômica Federal, sendo um banco público, tem um foco tão grande na criação de habitação. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e outros programas sociais que existem para garantia desse direito social. Outro direito social existente é o transporte. É interessante porque isso foi inserido relativamente recente, né? Mas esse foco do Estado na maneira das pessoas se locomoverem, ele é importante porque essa transposição, esse transporte, ele vai garantir, inclusive, outros direitos existentes. Ele vai dar condições de o mercado operar bem, das pessoas conseguirem trabalho, das pessoas conseguirem saúde, das pessoas conseguirem educação. Então, ele é um direito social, sim, direito à locomoção. Lazer, gente, espaços públicos. Por que o governo tem que fazer, por exemplo, um espaço de convivência como uma praça? Por que festas públicas são importantes? A gente está falando não só de coisas que movimentam e aquecem o mercado e a economia, mas que tem uma relação com qualidade de vida. Então, lazer é, sim, um direito social previsto no nosso artigo 6º. Segurança. Aqui eu não estou falando só de proteção de praça, de você garantir que um banco de praça não seja quebrado,
de você garantir que uma lixeira não seja quebrada. Eu não estou falando só dessa preservação do patrimônio público, mas, sobretudo, da ordem pública, para que você se sinta seguro. Essa segurança diz respeito, inclusive, a aspectos psicológicos. Porque no ambiente que você não se sente seguro, dificilmente você vai ter qualidade de vida. E é curioso como a gente percebe que esses conceitos vão se misturando. Não de propósito, muitas situações que temos uma coisa garantida, essa coisa puxa uma série de outras. Quando a gente tem um lazer de qualidade, a gente acaba tendo uma saúde mais bem desenvolvida. E uma coisa muitas vezes puxa positivamente a outra. Infelizmente, quando ocorrem problemas, um problema também muitas vezes puxa outro. Quando a gente não tem acesso a chegar numa praça por falta de transporte, nos falta lazer, transporte e talvez educação, porque a gente não conseguiu conviver cidadãmente. Cidadãmente foi horrível, né? Mas conviver na formação e nesse convívio de grupo que fomenta a nossa cidadania. Acho que ficou melhor. Previdência social. Aqui eu não estou falando só de aposentadoria. Eu estou falando de outros recursos relativos à Seguridade Social. Aqui é um auxílio maternidade. Aqui é uma indenização de um acidente de trabalho. Alguns outros direitos do nosso INSS. Proteção à maternidade e à infância. Aqui eu estou falando de garantias da ECA. Aqui eu estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz respeito à sobrevivência e direito à vida das novas gerações. Eu sempre quero que vocês lembrem-se da ideia de Estado como um acordo coletivo entre as pessoas que morreram, as pessoas que vivem e as pessoas que vão nascer. Então, a proteção à maternidade e à infância tem relação com garantir que as pessoas que vão nascer continuem tendo condições de existência. E, por fim, o nosso artigo 6º cita assistência aos desamparados. Aqui a gente está falando de algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção com aquelas pessoas que, por uma razão ou outra, não são contempladas pela nossa Previdência Social. Pessoas em vulnerabilidade econômica profunda, que não conseguem, inclusive, contribuir com o INSS. Como é que essas pessoas fazem? Esse é um assunto dos nossos direitos sociais e essa assistência aos desamparados é um assunto da assistência social de cada município e é um direito garantido na nossa Constituição, que é compartilhado entre os 3 entes, Estado, município e governo federal. Ok, gente? Algum comentário sobre hoje? Ou eu posso passar a tarefa já? Ei, pera ainda, só mais um. Então, se são direitos constitucionais, por exemplo, saúde, educação, não pode ser privatizado? Calma. É uma excelente pergunta que a gente precisa responder de maneira geral. O que é que eu falei para vocês, eu acho que no segundo slide que a gente discutiu hoje. Deixa eu até voltar aqui, porque esse tema é muito bom e a gente expor ele de uma maneira mais geral. O que é que eu estou mostrando para vocês aqui? Existe uma relação entre Estado, mercado e sociedade civil. E essa relação não é de sobreposição, não é de um conflito entre estes. Determinados assuntos, o Estado oferece privativamente. Como assim, professor? Olha, se você vai discutir o acesso a um determinado açude, se você está falando de um recurso limitado, como um rio, por exemplo, entende-se que aquilo ali é de domínio público. Entende-se que um privado não pode cuidar de um rio.
Você não pode ter um privado cuidando de uma praia. Você não pode ter um bem coletivo como esse na mão de uma só pessoa, um só grupo de pessoas. Então, estas coisas são assunto do Estado, inquestionavelmente. Inclusive, ele tem esse direito, vamos chamar assim, esse dever, acho que fica até melhor chamar isso de dever e não de direito, de regular essas coisas que são mais coletivas, que são privativas e exclusivas dele. Quem é que pode arrecadar impostos? Só o Estado. Outras coisas não. Outras coisas podem ser feitas em conjunto. Quem pode educar a população? O Estado vai definir a educação mínima que se espera. É tanto que uma escola privada, ela obedece mais ou menos o mesmo beabá que uma escola pública. O conteúdo, ele tem que ser basicamente o mesmo. O que na prática ocorre muitas vezes é que algumas escolas privadas conseguem se aprofundar mais. Elas conseguem entrar pedagogicamente em mais alguns aspectos que algumas públicas. Isso aí já é uma fragilidade do Estado. Mas o fato é que esses assuntos que são mais concorrentes, em que cada um pode contribuir com eles não são exclusivos do Estado, mas ele vai ditar mais ou menos como eles podem rodar. A mesma coisa com um hospital. O hospital, ele pode sim ser privado. Existem muitos hospitais privados, mas eles têm que rodar nos padrões mínimos exigidos pelo SUS. Do mesmo jeito que uma escola particular roda no programa mínimo definido pelo MEC. Entendeu? Eu entendo, mas tipo assim, eu digo privatizar tudo, como se tudo fosse pago, tanto hospitais como escolas, não pode, né? Olha, essa é uma pergunta interessantíssima. E eu não sei se você adivinhou ou se você conseguiu pegar no nosso Google Sala de Aula, mas é sobre isso mesmo que eu queria perguntar para vocês. A tarefa de hoje são 2 perguntas. E vai valer a presença de vocês e vai valer também nota. Eu queria que vocês respondessem qual a importância do Estado. Se ele não existisse, seria possível essa convivência de grupo? Então, Keliane, tem muito a ver com o que você está me perguntando, né? E eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. E aproveitando esse gancho, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais e responder por que no Brasil é tão difícil para a gente cumprir determinadas leis, né? Então, o nosso tema de hoje fecha com esses 2 questionamentos. E aí eu passo a bola para vocês, né? Passo a bola para vocês para a gente pensar um pouquinho sobre isso. O que mais, gente? Posso encerrar? Ou mais alguma dúvida? Vou encerrar aqui a gravação.